Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, capítulo 31. Olana viu os 4 soldados esfarrapados levando um cadáver nos ombros. Um pânico desordenado a deixou zonza. Parou, certa de que era o corpo de Ugu, até os soldados a ultrapassarem, rápidos, em silêncio, e ela perceber que o morto era alto demais para ser Ugu. Seus pés estavam rachados e cobertos de barro seco. Havia lutado descalço. Olana ficou olhando para os soldados que se afastavam e tentou acalmar a sensação de enjoo, desvencilhar-se dos maus presságios que fazia dias vinham-lhe enevoando a mente. Mais tarde contou a Kainene o medo que sentia pela sorte de Ugu, como se estivesse sempre prestes a virar uma esquina e ser esmagada pela tragédia. Kainene punha um braço em volta da irmã e dizia para ela não se preocupar. Madu enviara recado a todos os comandantes de batalhão, pedindo para que procurassem Ugu. Eles descobririam onde Ugu estava. Porém, quando Baby perguntava se é hoje que Ugu vai voltar para casa, Mami Ola, Olana imaginava que Baby estivesse tendo uma premonição. Quando voltou para Umuaia e Mama hoje lhe deu um pacote entregue por alguém, ela se perguntou imediatamente se seria um recado de Ugu. Suas mãos tremiam ao pegar a caixa embrulhada em papel pardo muito amassado de tanto ser remexido. Depois notou que era a letra de Mohammed, longos arabescos elegantes endereçados a ela, aos cuidados da Universidade de Biafra. Dentro, encontrou lenços, roupa branca impecável, alguns sabonetes Lux e chocolate. Espantou-se de ver que tinham chegado até ela intactos, mesmo que houvessem sido enviados através da Cruz Vermelha. A carta já tinha meses, mas ainda cheirava vagamente a almíscar adocicado. Frases esparsas grudaram em sua cabeça. Já mandei tantas cartas e não tenho certeza qual delas você recebeu. Minha irmã, Hadiza, casou-se em junho. Penso sem parar em você. Meu jogo de polo melhorou. Estou bem, e sei que você e Odênibo também estão. Veja se tenta mandar notícias de volta. Ela revirou a barra de chocolate na mão, olhou o feito na Suíça, brincou com um invólucro de papel alumínio. Depois jogou o chocolate longe. A carta de Mohammed a deixara furiosa. Era um insulto à sua realidade. Porém, ele não poderia saber que Olana não tinha sal, que Odênibo bebia caicai todos os dias e que Ugu fora recrutado e que tivera de vender a peruca. Ele não tinha como saber. No entanto, sentia raiva porque os padrões da velha vida de Mohammed continuavam intactos, tão inquestionavelmente intactos que podia escrever a ela contando dos seus jogos de polo. Mama hoje bateu. Olana deu uma respirada bem funda antes de abrir a porta e lhe dar um sabonete. Obrigada. Mama hoje segurou o sabonete com as 2 mãos, levou-o ao nariz e cheirou. Mas aquele pacote era grande. É só isso que vai me dar? Não veio nenhuma comida em lata? Ou vai dar tudo para sua amiga Alice, a sabotadora? Me devolve o sabonete, disse Olana. Mama Adana vai apreciar muito mais. Mama hoje não perdeu tempo para erguer a blusa e enfiar o sabonete no sutiã esfiapado. Você sabe que sou muito grata. Vozes alteradas vieram da rua e as 2 saíram para ver. Um grupo de integrantes da milícia, de facão em punho, empurrava 2 mulheres. Elas gritavam e tropeçavam. Seus panos estavam rasgados e os olhos avermelhados. O que foi que nós fizemos? Nós não somos sabotadoras. Somos refugiadas de Indone. Nós não fizemos nada. O pastor Ambrose também saiu e começou a rezar. Deus Pai, destrói os sabotadores que estão mostrando o caminho ao inimigo. Fogo do Espírito Santo. Alguns vizinhos saíram apressados para cuspir, atirar pedras e zombar pelas costas. Sabô, que Deus castigue vocês, sabotadoras. Eles deviam jogar um pneu no pescoço delas e botar fogo, disse Mama hoje.
Eles deviam queimar todos os sabotadores, cada um deles. Olana dobrou a carta de Mohammed, pensou nas barrigas flácidas semi-expostas às mulheres e não disse nada. Se eu fosse você, teria mais cuidado com aquela tal de Alice, disse Mama hoje. Deixa a Alice sossegada, ela não é uma sabotadora. Mas é do tipo que rouba o marido de qualquer mulher. O quê? Toda vez que você vai para Orlu, ela sai e fica aí sentada com seu marido. Olana encarou Mama hoje com um ar de espanto, porque essa era a última coisa que esperava escutar e porque Odênibo nunca mencionara o fato de Alice lhe fazer companhia quando ela estava fora. Nunca na vida os vira falando um com o outro. Mama hoje observava sua reação. Só estou dizendo que você devia ter cuidado com ela, mesmo que não seja uma sabotadora. Ela não é uma boa mulher. Olana não conseguiu pensar numa resposta. Sabia que Odênibo jamais tocaria em outra mulher. Tinha se convencido discretamente disso. E também sabia que Mama hoje nutria um profundo ressentimento contra Alice. No entanto, o inesperado das palavras dela a incomodaram. Eu vou tomar cuidado, disse por fim, com um sorriso. Mama hoje parecia querer dizer mais alguma coisa, mas mudou de ideia e virou-se para o filho. Sai já daí! Você é burro ou o quê? Eu a usa. Então não sabe que vai começar a tossir de novo? Mais tarde, Olana pegou um sabonete, foi até a porta de Alice e bateu 3 vezes, em rápida sucessão, para que ela soubesse quem estava batendo. Os olhos dela pareciam sonolentos, mais sombreados que o normal. Você voltou, disse ela. Como vai sua irmã? Muito bem. Viu aquelas pobres mulheres sendo atormentadas e chamadas de sabotadoras? Perguntou ela. E antes que Olana pudesse responder, continuou. Ontem foi um homem de Ogoja. Isso é um absurdo. Não podemos continuar a espancar as pessoas só porque a Nigéria está nos dando uma surra. Eu, por exemplo, não como uma comida de verdade faz 2 anos. Nunca mais pus nada doce na boca. Nunca mais bebi água gelada. Onde é que eu vou arranjar energia para ajudar o inimigo? Alice fez um gesto com as mãos minúsculas e aquilo que Olana tinha considerado uma fragilidade elegante, de repente se transformou em uma presunção ensimesmada, em egoísmo lascivo. Alice falava como se só ela sofresse com a guerra. Olana lhe deu um sabonete. Alguém me mandou alguns. Ah, quer dizer que eu vou fazer parte dos que usam Lux em Biafra. Obrigada. O sorriso de Alice transformou seu rosto. Animou seus olhos e Olana se perguntou se Odênibo a achava bonita. Olhou para a pele amarela do rosto, para a cintura fina, e percebeu que o que antes admirava, agora a ameaçava. Nguanu. Agora preciso ir fazer o almoço de Baby, disse ela, virando-se para ir embora. Nessa noite, fez uma visita à professora Moekelu e levou-lhe um sabonete. É você mesmo? Annie Agi? Já faz tanto tempo, disse ela. Um buraco dividia em 2 o rosto de Sua Excelência na manga do bubu. Você está com bom aspecto, mentiu Olana. A professora Moekelu estava descarnada. Seu corpo fora feito para ser forte e agora, com tanta perda de peso, estava vergada, como se não conseguisse mais ficar com as costas retas. Até mesmo os pelos dos braços estavam caídos. Você, sempre bonita, disse a professora, dando mais um abraço em Olana. Olana lhe deu o sabonete e, como sabia que ela não poria a mão em nada enviado da Nigéria por um nigeriano, disse, minha mãe mandou da Inglaterra. Deus abençoe você, disse a professora. Seu marido e Baby, Quanu? Estão bem. E o Gu? Foi recrutado. Depois daquela primeira vez? É. A professora Moekelu calou-se e mexeu no meio-sol amarelo de plástico em volta do pescoço. Vai dar tudo certo. Ele vai voltar. Alguém tem de lutar pela nossa causa. Elas se viam muito pouco, agora que Moekelu começara seu negócio.
Olana sentou-se e ouviu as histórias que ela contou, sobre a visão que teve de que o sabotador responsável pela queda de Port Harcourt era um general do exército de Biafra. Sobre uma outra visão em que o Dibia de Okisha deu a sua excelência um remédio poderoso, capaz de recapturar todas as cidades vencidas. Já começaram os rumores de que o Umuaya está ameaçada, Okoya? Perguntou ela, olhando bem nos olhos de Olana. Já. Mas o Umuaya não vai se entregar. Não há necessidade de todo mundo entrar em pânico e começar a fazer as malas. Olana deu de ombros. Perguntava-se por que Moekelu olhava para ela tão intensamente. Disseram que os que têm carro já começaram a procurar gasolina. Seu olhar não vacilou. E eles têm que tomar muito cuidado mesmo, para que não apareça alguém perguntando como é que ficaram sabendo que o Umuaya iria cair, se eles não são os sabotadores. Olana deu-se conta, então, de que a professora estava tentando avisá-la para ficar preparada. Eles vão ter que tomar muito cuidado, disse. A professora esfregou as mãos. Algo havia mudado. Ela permitira que a fé escorregasse por entre os dedos. Biafra venceria, Olana sabia, porque Biafra tinha de vencer. Mas o fato incompreensível de a professora acreditar que a queda da capital era iminente a deixou meio murcha. Quando abraçou a professora Moekelu na saída, foi com a sensação oca de que nunca mais a veria. Pela primeira vez, pensou a sério na possibilidade da queda de Umuaya, enquanto voltava para casa. O que significava uma vitória postergada, mas uma redução no território de Biafra, mas também significava que iriam morar na casa de Kainene, em Orlu, até o final da guerra. Parou num posto de gasolina perto do hospital e não se surpreender de ver o aviso escrito a giz: não temos gasolina. Eles tinham parado de vender gasolina feita em Biafra assim que começaram os rumores de que o Umuaya iria cair, para ninguém entrar em pânico. Nessa noite, Olana disse a Odenebo: precisamos encontrar gasolina no mercado negro. Não temos o suficiente, caso aconteça alguma coisa. Ele acenou vagamente que sim e resmungou alguma coisa sobre Special Julius. Tinha acabado de voltar do bar Tanzânia e estava deitado na cama, com o rádio ligado baixinho. Do outro lado da cortina, Baby dormia num colchão. — O que você disse? Perguntou ela. — Não temos condição de pagar o preço da gasolina agora. Está custando mais de 1 libra o galão. Você recebeu na semana passada. Temos de garantir que o carro vai estar abastecido. Pedi a Special Julius para fazer uma troca de cheque. Ele não trouxe o dinheiro. Olana percebeu imediatamente que era mentira. Eles faziam troca de cheques com Special Julius o tempo todo. Nunca levava mais de um dia para Special Julius dar a Odenebo dinheiro vivo em troca do cheque. — E como é que nós vamos comprar gasolina agora? Perguntou ela. Ele não disse nada. Olana passou por ele e foi para fora. A lua estava atrás de uma nuvem e, mesmo sentado na escuridão do quintal, sentiu o vapor pesado do gin local. O cheiro barato o acompanhava sempre, escurecendo os caminhos por onde andava. A bebida consumida em Nsuka, seu conhaque a caju, cuidadosamente refinado, aguçava a mente, destilava as ideias e a própria confiança. Tanto assim que ele sentava na sala e falava e falava. Fazia-o escapar para dentro de si mesmo e olhar o mundo com olhos congestionados, cansados, além de deixar Olana furiosa. Olana trocou o que restara de suas libras esterlinas e comprou gasolina de um homem que a levou até um armazém úmido e frio, cheio de vermes cor de areia rastejando pelo chão. Ele despejou cuidadosamente de sua lata para a dela. Ela levou a lata de volta embrulhada num saco que já contivera a maisena e tinha acabado de colocá-la no porta-malas do Opel quando um jipe aberto do exército de Biafra estacionou em frente. Kainene saltou, seguida de um soldado de capacete. E Olana percebeu,
com a sensação imediata e profunda de um lamento que a irmã trazia notícias de Ugu. O sol brilhava forte e tudo começou a girar em sua cabeça. Olhou em volta, procurando Baby, mas não conseguiu achá-la. Kainene entrou, segurou a irmã bem firme pelos ombros e disse: Ejimaem, prepare seu coração, seja forte. Ugu morreu. Mas não foi a notícia, e sim a pressão forte das mãos ossudas de Kainene que Olana reconheceu. Não, disse ela calmamente. O ar estava carregado de irrealidade, como se fosse acordar dali a 1 minuto. Não, repetiu, abanando a cabeça. Madua enviou seu batedor com um recado. Ugu estava com os engenheiros de campo e eles sofreram baixas maciças numa operação que fizeram na semana passada. Apenas uns poucos voltaram e Ugu não estava entre eles. Não acharam o corpo dele, assim como também não acharam o corpo de vários outros soldados. Kainene fez um silêncio antes de continuar. Não havia muita coisa inteira para achar. Olana continuou balançando a cabeça, esperando a hora de acordar. Venha comigo. Traga Chiamaka, venha e fique em Orlu. Kainene assegurava. Baby estava dizendo alguma coisa e uma perplexidade escurecia tudo, até que olhou para cima e viu o céu, azul e limpo. Isso tornou o presente real, o céu, porque nunca vira o céu em seus sonhos. Virou-se e andou até o bar Tanzânia. Ultrapassou a cortina imunda da porta e empurrou o copo de odênibo da mesa. Um líquido pálido se espalhou no chão de cimento. Já bebeu o suficiente por hoje? Perguntou em voz baixa para ele. Ugu Anugo. Ouviu bem o que eu disse? Ugu está morto. Odênibo levantou-se e olhou para ela. As pálpebras dos olhos estavam inchadas. Vai, continua bebendo, disse Olana. Beba, beba e não pare de beber. Ugu morreu. A mulher dona do bar veio até ela e disse: Ah, sinto muito, Hindu. E fez menção de abraçá-la, mas Olana a afastou. Me deixe, disse. Me deixe. Foi só então que percebeu que Kainene tinha ido junto e a segurava em silêncio, enquanto ela berrava me deixe, para a dona do bar, que havia recuado. Nos dias que se seguiram, dias cheios de fendas escuras no tempo, Odênibo não foi ao bar Tanzânia. Dava banho em Baby, fazia o garre para ela, voltava cedo do trabalho. Uma vez, tentou segurar Olana, beijá-la, mas o simples toque dele causou-lhe arrepios. Ela se virou e foi dormir lá fora, numa esteira na varanda, onde Ugu, de vez em quando, dormia. Não chorou. Só chorou quando passou pela casa de Eberete para lhe dizer que Ugu tinha morrido. E Eberete gritou e chamou-a de mentirosa. À noite, aqueles gritos ressoavam na cabeça de Olana. Odênibo mandou recado para os parentes de Ugu através de 3 diferentes mulheres que atravessavam as linhas inimigas para negociar, e organizou uma cerimônia em memória de Ugu, com músicas, no quintal. Alguns vizinhos ajudaram Alice a levar o piano e colocá-lo perto das bananeiras. Eu toco enquanto vocês cantam, disse Alice para um grupo de mulheres. Mas sempre que alguém começava uma música, Mama hoje batia palmas sem parar, e alto, acompanhando a melodia, até que todas as vizinhas se punham a bater palmas também. Alice não conseguiu tocar. Ficou sentada ao piano, sem saber o que fazer, com Baby no colo. As primeiras músicas foram cheias de vigor, até que a voz de Mama Adana se alçou no ar, rouca e elegíaca. Naba na nodoaqua, Ugu nada na nodoaqua, O galide Jima, nada na nodoaqua. Antes que terminassem a música, Odênibo saiu trôpego do quintal,
com uma incredulidade furiosa no olhar, como se não acreditasse nas palavras da música. Vá em paz, tudo vai ficar bem com você. Olana viu quando ele se foi. Aliás, não entendia direito por que sentia tanta mágoa dele. Não havia nada que Odênibo pudesse ter feito para evitar a morte de Ugu, mas o fato de beber em excesso, o tinha tornado de alguma maneira cúmplice. Ela não queria falar com ele, não queria dormir a seu lado. Dormia numa esteira na varanda, e até mesmo a rotina de ser picada por insetos se tornou um conforto. Conversava pouco com ele. Falavam apenas das necessidades, o que Baby iria comer, o que fariam quando o Moaia caísse. Ficaremos na casa de Kainene apenas enquanto não pudermos achar um lugar, dizia ele, como se fossem muitas as opções, como se tivesse esquecido que antes costumava dizer que o Moaia não cairia. Ela não respondia nada. Olana contou a Baby que Ugu tinha ido para o céu. Mas ele vai voltar logo, Mama Ola? Perguntou a menina. E Olana disse que sim. Não é que quisesse consolar Baby. É que, dia após dia, achava mais fácil rejeitar a morte de Ugu. Dizia a si mesma que ele não estava morto. Talvez estivesse beirando a morte, mas não estava morto. Torcia para que lhe chegasse algum recado do paradeiro de Ugu. Agora, tomava banho do lado de fora. O banheiro estava imundo de bolor e urina, de modo que ela acordava bem cedo, pegava um balde de água e levava para os fundos do prédio. E em uma manhã viu um movimento com o canto do olho e enxergou o pastor Ambrose espiando. — Pastor Ambrose? — chamou ela. E ele saiu em disparada. — Não tem vergonha não, pastor? Se ao menos o senhor gastasse seu tempo rezando para alguém voltar e me dissesse o que houve com o Ugu, em vez de ficar espiando uma mulher casada tomando banho. Fez uma visita à professora Moekelu, na expectativa de ouvir alguma história de visões que dissessem que o Ugu se achava seguro. Mas um vizinho lhe disse que toda a família partira. Tinham ido embora sem contar a ninguém. Olana passou a escutar os noticiários da Rádio Biafra com mais cuidado, como se pudesse haver alguma dica sobre Ugu na voz esfuziante que narrava a expulsão dos vândalos e o sucesso dos bravos soldados biafrenses. Num sábado à tarde, um homem usando um caftã branco muito encardido entrou e Olana correu para ele, certa de que trazia notícias de Ugu. — Me conte, disse ela, me conte onde está Ugu. O homem pareceu confuso. — Dalu. Estou procurando Alice no Jocama, de Assaba. — Alice? Olana encarou o homem, como se para lhe dar uma chance de se retratar e perguntar por ela, Olana. — Alice? — Isso, Alice, de Assaba. Sou parente dela. O campão da minha família é pegado ao dela. Olana apontou para a porta de Alice. Ele foi até lá e bateu algumas vezes. — Será que ela está? Perguntou. Olana fez que sim, ressentida por ele não ter notícias de Ugu. O homem bateu de novo e gritou. — Sou da família Isioma, de Assaba. Alice abriu a porta e ele entrou. Momentos depois, Alice saiu correndo do quarto e atirou-se no chão, rolando de um lado e de outro. Sob o crepúsculo, sua pele manchada de areia parecia tingida de ouro. — O Guine Nuenui? O que aconteceu? Perguntaram os vizinhos, amontoando-se em volta de Alice. — Eu sou de Assaba e recebi recado hoje de manhã sobre o que houve na minha cidade natal, disse o homem. Seu sotaque era bem mais forte que o de Alice, e Olana só compreendia o ibu falado por ele depois de ouvir a frase toda. Os vândalos tomaram a cidade, faz algumas semanas, e anunciaram que todo mundo dali que saísse de casa e dissesse uma só Nigéria, receberia arroz. De modo que todo mundo saiu do esconderijo e disse uma só Nigéria. E os vândalos mataram todos eles a tiros, homens, mulheres e crianças, todos. O homem parou de falar uns instantes.
Não sobrou ninguém da família Njokama. Não sobrou ninguém. Alice estava deitada de costas, esfregando freneticamente a cabeça no chão, gemendo. Havia torrões de areia em seu cabelo. Ela saltou e correu para a rua, mas o pastor Ambrose correu atrás e arrastou-a de volta. Ela se livrou dele e atirou-se no chão de novo, os lábios retesados, os dentes à mostras. O que estou fazendo ainda que não morri? Eles deviam vir me matar agora. Eu disse que eles deviam vir me matar agora. Estava mais forte, mais animada com a loucura de sua dor e lutou com todos que tentaram segurá-la. Rolava pelo chão com tamanha força que as pedras abriram minúsculos cortes avermelhados em sua pele. Os vizinhos diziam ó e abanavam a cabeça. Odênibo saiu do quarto nessa hora, foi até o quintal, apanhou Alice no colo e segurou-a. Ela ficou quieta e começou a chorar, a cabeça descansando em seu ombro. Olana observou os dois. Havia uma impressão de familiaridade na curva dos braços de Odênibo em volta de Alice. Ele a segurava com a facilidade de quem já a tinha segurado antes.